Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Existe uma dúvida em uma passagem da Bíblia, na crucificação de Cristo, que ele vai dizer uma frase e que muitas pessoas acham que há alguma coisa errada nessa frase. A frase é bem conhecida. Ele diz para Deus: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ou então a dúvida que as pessoas acham é que Jesus falou algo que não era realidade, porque ele já estava fraco, já estava delirando. Ele falou alguma coisa que ele não queria falar. Não, isso não é verdade. Jesus nunca teve delírio. Jesus nunca disse algo que ele não deveria ter falado ou que ele não queria falar. Jesus, ele é a própria palavra de Deus. E nada que Jesus disse está fora da palavra de Deus. Todas as afirmações de Cristo, todos os ensinamentos de Cristo vêm diretamente de Deus, porque Ele, Jesus, é a palavra de Deus. Então, por que ele disse que naquela hora tão difícil Deus o deixou ou o desamparou? Por quê? Se não era mentira, se não era uma palavra não intencional, então por que isso? Será que Deus realmente o deixou? Sim, Deus o desamparou. Mas por que Deus o desamparou? Porque em Cristo, a Bíblia diz que nele foi lançado todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, tudo estava sobre ele, principalmente todos os nossos pecados. Por causa disso, Deus não pôde observar, contemplar o seu filho na cruz. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não olha para o pecado. Deus, ele não pode observar o pecado. Ele não observa o pecado. Não porque isso faz um mal a ele, não isso. Porque Deus é santo. E a sua santidade não o faz observar, contemplar pecado. É por isso que quando Cristo morre na cruz, o seu sangue, que é o sacrifício, que foi feito na cruz, como era o sangue dos animais, servia para purificar o homem do pecado, o sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, como João disse, o sangue de Cristo que tira todos os pecados. Ou então, através do sangue de Cristo, ele nos lava de todo o pecado. Ou então, ele toma sobre si os nossos pecados e o seu sangue nos limpa de todo o pecado. Ou então, o que é necessário para um homem ser salvo? Não tem variações e formas de ser salvo. Só existe uma apenas, só por Cristo. Somente pelo sangue de Jesus Cristo. Somente por perdão e remissão dos pecados. Se a pessoa ela não aceita Cristo, não aceita o sacrifício de Jesus na cruz, não aceita os mandamentos de Cristo, se ela não aceita receber perdão dos seus pecados e ela não confessa os seus pecados, se ela não reconhece que é pecadora, se ela não crê no Cristo, então nada pode ser feito. Só pode ser limpo, purificado dos pecados aqueles que aceitam os mandamentos e o sacrifício de Cristo na cruz.
Deus não contemplou o seu Filho por causa dos nossos pecados que estava sobre ele. Mas quando Cristo morre, ele leva todos esses pecados. E quando ressuscita, ele volta puro e santo e poderoso, como ele mesmo disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Então Deus realmente não contemplou a Cristo naquele momento. Deus não olhava para seu Filho naquele momento, porque o nosso pecado estava nele e ele se tornou maldito por causa de nós. Mas ao morrer e ao ressuscitar, ele vence o pecado, ele vence a morte. E ele, por vencer o pecado e a morte, então ele tem autoridade para nos perdoar, para nos purificar e para nos livrar da morte. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. Aqui embaixo na descrição está toda a minha intenção em ter esse canal aqui no YouTube, lendo você, entendendo que é realmente isso que eu quero. E se você quiser colaborar, então se inscreva, divulgue e vamos juntamente, vocês comigo, vamos levar o verdadeiro Evangelho a toda criatura. Até a próxima, querendo Deus. Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.